Invencível é baseado numa série em quadrinhos de sucesso de Robert Kirkman, depois de um período dele trabalhando como um escritor independente ainda nos anos 2000. Depois de uma prévia apenas de 5 páginas de Invencível, que estreou já no final de Savage Dragon, aí partiu para uma recepção bastante positiva dos leitores em 2002. A própria editora pediu a ele que desenvolvesse a história em mais série e mais completa. Alguns meses passados depois, Kirkman começou a desenvolver de outra HQ. Agora era um grupo de sobreviventes durante um apocalipse zumbi. Sim, é o mesmo escritor de The Walking Dead. Se tornaria um dos seus trabalhos ainda mais conhecido, ganhando inclusive uma série de TV na rede AMC. Continuando mais sobre a curiosidade de Invencível, temos também a história de que Invencível segue a vida de um adolescente misturando aspectos alienígenas chamado Mark Grayson e sabendo que o pai dele, Nolan Grayson, é um poderoso super-herói chamado Omni-Man, que era originalmente de um planeta extraterrestre chamado Viltron. Nolan passa a maior parte do seu tempo salvando a Terra, quando em um dia Mark herda a super força e a habilidade de voar que tem as mesmas proporções do seu pai, levando a começar a ensinar valiosas lições da responsabilidade que o próprio filho também vai herdá-lo. Pretty good. Look at that. Not bad, Mark. You're not just Ao abrirmos espaço para adentrarmos a série, podemos notar que Omni-Man tem a aparência e poderes semelhantes ao que conhecemos de Superman, e também luta ao lado de uma equipe de meta-humanos conhecidos como Guardiões Globais, como membros equivalentes ao que a gente conhece também como a Liga da Justiça. Pois é, esses são apenas alguns dos exemplos que a gente pode lembrar. Para falar sobre Kirkman, o próprio Invencível usa para homenagear os super-heróis que crescemos lendo e até mesmo, claro, o nosso escritor desta obra. Então é claro que não é de se surpreender que alguns dos poderes dos heróis sejam inspirações para muito da própria obra e também referências claras ao que conhecemos sobre a Marvel e também a DC. just invincible. You're also like Earth's best food cooking man. Pretty impressive. What? A própria HQ durou cerca de 144 edições, estreando com sua primeira edição no ano de 2003. Invencível gerou popularidade dentro mesmo da própria franquia, ganhando inúmeros fãs para continuar sua impressionante duração de 15 anos, antes de finalmente terminar com a sua última edição, 144, em fevereiro de 2018. Pouco grandinha, né, que a gente pode dizer, de 144 edições, todas foram compiladas em 25 volumes encadernados, dos quais os primeiros 4 chegaram a ser publicados no Brasil, pela ainda extinta HQM. Depois de algum tempo também veio a publicar The Walking Dead, antes da Panini assumir o título. Infelizmente Invencível não teve a mesma sorte, e com uma casa que pudesse abraçar no Brasil, esperando que o sucesso da série faça alguma editora se movimentar. Oh, no, I just worked here. I don't actually make the food. Next time I'll... O próprio Robert Kirkman nunca pretendeu realmente terminar com o Invencível. Ele sempre foi muito claro que queria se aposentar um dia e passar a história para uma nova geração de escritores de HQs, que assumiram o personagem e tornariam o universo invencível, mantendo histórias para sempre, assim como funciona com o que conhecemos da própria Marvel e também da DC. Also, constructive criticism, do not put these green things in here. These are gross. Infelizmente, quando passou dos 100 edições, Kirkman percebeu que estava subconscientemente levando a história para um final, apesar de seus melhores esforços para tentar fazer com que não acontecesse isso. Ele mesmo decidiu deixar seus instintos assumir o controle e encerrou a série apenas 44 edições depois. Yeah, hey, so, did you ever find Orath? Teve também alguns crossovers dentro da obra. Como era publicado pela Imagine, Invencível estava de certa forma integrado ao universo de heróis da editora. Assim, não era tão diferente com que o personagem pudesse encontrar com Savage Dragon e até mesmo com o Spawn, que apareceram também nas suas edições.
No entanto, ele também chegou a encontrar personagens de outras editoras. Na edição 33 de Invencível, enquanto ele enfrentava o vilão Ernest Levin, o herói foi enviado através de diversas realidades paralelas e foi parar em Gotham, diante do próprio Batman. Embora isso tenha acontecido através de um quadrinho, vemos Mark comentando que Batman é um nome bem preguiçoso para alguém que se vestisse de morcego. Mas o crossover foi de peso e tornou o Invencível e outro herói como o Homem-Aranha, que se desdobrou na Marvel e trouxe Mark Grayson ajudando Peter Parker a derrotar o Dr. Octopus. Essa história, Mark conheceu também os Vingadores. Easily. Yellow skies, purple grass, and get this, they have burgers there too, just like these. Invencível não é feita para crianças. Alguns espectadores veem que a animação ela é bastante elegante, as cores vibrantes podem chamar bastante atenção, e até mesmo na série a música é bastante eletrizante, deixando a impressão de que foi feita para crianças. Mas na verdade a série possui uma classificação colocada no mundo mais lá das Américas, mostrando que o conteúdo e os temas são direcionados para espectadores já de idade bem grandinha. Como outras obras de Robert Kirkman, Invencível promete uma narrativa bem mais adulta, que não foge do uso do pesado de sangue, linguagem ofensiva e ultraviolência. É bom a gente lembrar que Deadpool tem um pouco desse conteúdo. Até mesmo no primeiro episódio, que faz o possível para contar uma história de origem, o herói ele parece bem promissor e sincero. O público recebe uma reviravolta no final que já deixa bem claro qual seria o verdadeiro tom da série. Who would have guessed, huh? You never found it, right? Nope, not even close. I hope they're okay, I think. Alguns apontam certa semelhança com Dragon Ball. Todo mundo que assiste ou lê Invencível percebe que a obra de Kirkman tem algumas possibilidades com um certo mangá. Sim, os Viltrumitas possuem um modus operandi muito semelhante ao que conhecemos dos Saiyajins, uma raça guerreira que envia seus soldados de elite para determinados planetas, para que eles, claro, explorem o local e depois domine e escravize quem ainda sobrevive. Não apenas isso, mas o funcionamento da força de um Viltrumita também lembra bastante Zenkai, lá das obras de Akira Toriyama, como eles ficam mais fortes cada vez que passam por grandes lutas e ficam até chegar a beirar a vida e a morte. Isso tudo faz sentido quando lembramos que Dragon Ball chegou em 96 nos Estados Unidos, quando Kirkman ainda tinha apenas 18 anos. I hope they're okay. I think about them quite a bit, honestly. Entretanto, todavia, contudo, ao ser questionado sobre isso aos fãs, o próprio autor negou qualquer influência do que é conhecido sobre Dragon Ball em sua obra Invencível. Outra questão bom lembrar aqui é sobre o tom que a série aborda dentro sobre super-heróis. A Amazon Studios contratou o compositor de TV John Paisano para fazer a trilha sonora de toda a primeira temporada. A little ridiculous how long it's been. Hey, I've been busy. Doing what? Após alguns trabalhos, Paisanos fez as obras, que é bom lembrar aqui, como o próprio Demolidor, que está lá na Netflix ainda, no decorrer da série, e como sua série limitada a crossover Os Defensores. Os games também, conhecido pelas músicas como Pop da Marvel Spider-Man, lançado ainda em 2018, e o spin-off Mario Morales do PS5 em novembro de 2020. Designing, storyboarding, voice acting, key posing, in between. A própria série de Invencível foi pensada em detalhes para o grande sucesso. Tem uma animação de qualidade e um design de personagens que lembra bastante as histórias originais. O programa ainda conta com um grande elenco de estrelas. Entre um dos principais está o Glenn, que compôs a série The Walking Dead, Steven Yeun, que interpreta o personagem titular, já o seu pai é interpretado por Nolan Grayson. O próprio Omni-Man tem a voz do ator indicado J.K. Simmons, que é muito bem conhecido nas histórias da Marvel. O resto do elenco inclui outros atores como Mark Hamill, o próprio Gillian Jacobs e até mesmo Seth Rogen e muitos outros nomes de peso.
Muito é se comentado a respeito de um possível filme que está sendo em desenvolvimento. A série de Preacher e também pela animação de Invencível parece que a dupla composta por Seth Rogen e Eva Goldberg contempla bastante e totalmente essa ideia para que um possível filme venha a existir. Mas alguma coisa podemos colocar de boa aqui, que isso está sendo bem detalhado e consequentemente virá pela frente. E aí, o que você lembra ainda sobre ele? Mais curiosidades sobre esse personagem? Deixa aí nos seus comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!